Vocês leem nesse início, né, onde estão dispostos os provimentos, leiam esse provimento, né, para saber se tem algum provimento ali que atualizou o Código de Normas na parte do registro de imóveis. É muito importante ter essa noção do que alterou, tá? E isso principalmente, você já estudou o Código de Normas para o concurso anterior, você já tem ele mais ou menos mentalizado, né, porém, passou, né, tem mais de ano que fez a prova, então é importante que você saiba o que mudou de lá para cá. Então é muito simples você, olha, a minha prova foi em 2012, o que alterou de 2012 para cá? Né? A minha prova foi em 2017, o que mudou de 2017 para cá no Código de Normas de Minas Gerais? Tá? Então fica o conteúdo todo restrito a um lugar só, é muito mais fácil. Então leiam sempre, nem que seja uma leitura bem rápida, o próprio provimento, e não deixar para poder ver isso no texto como um todo, né? Porque aí você vai ter noção do antes e o depois, você vai ter noção de que aquilo ali foi alterado, não era assim antes. Então, se você estudou antes e está com aquilo ali mentalizado, você vai ter que saber, olha, não é mais como eu estudei, agora é assim, tá bem? Então, olha só, o que o artigo 437, o inciso 8º, agora passa a dispor? Está dizendo que os óbitos à administração fazendária do Estado de Minas Gerais, a Assembleia, nós chamamos de AF, não é? Administração fazendária, é a fazenda, receita estadual, tá? Por meio de CD, DVD ou outra forma de mídia eletrônica por ela admitida até o dia 10 do mês subsequente. O que é isso aqui, gente? Nós temos aquela lista de obrigações suplementares que os registradores civis são obrigados a encaminhar informações para os mais diversos órgãos públicos, não é? Então, temos aí leis federais impondo que a gente faça remessa para o IBGE, para o INSS, para o TRE, não é isso? Mas, em relação aos óbitos para a administração fazendária, é uma lei específica de Minas Gerais. Essa mudança que foi feita no Código de Normas foi para regulamentar o envio dessa informação para a administração fazendária do Estado de Minas Gerais. Nós temos várias obrigações de enviar informações para os mais diversos órgãos públicos e esses órgãos públicos recebem as mais diversas informações dos atos que a gente pratica. Então, nós temos, por exemplo, que o INSS, até pouco tempo atrás, né, recebia apenas as nossas informações sobre os óbitos. Agora, nós passaremos a ser obrigados a enviar vários outros tipos de informações, casamento e tal, mas isso ainda não está sendo possível, porque o CIRC, que é quem vai receber essas informações da gente para poder passar para o INSS, o CIRC ainda não está tendo condições de receber as outras informações, então estamos ainda restritos a enviar os óbitos, né? E agora com 24 horas, não se esqueçam disso, da prática do ato, né? Então nós temos o envio para o INSS dos óbitos, o envio para o IBGE de nascimentos, óbitos e casamentos, não é isso? Então, essas obrigações suplementares, elas são impostas por leis federais, por normas federais, mas aqui em Minas Gerais nós temos uma lei que estabelece que, além de todos os outros relatórios que a gente envia, nós temos que enviar todos os óbitos para a administração fazendária. E esses óbitos, eles serão enviados, como a gente leu, por CD, por DVD, outro tipo de mídia que a fazenda, que a AF, a administração fazendária, permitir. Tá? Então, olha, eu posso mandar por e-mail, desde que isso seja combinado com a fazenda, desde que isso seja regulamentado entre o Serviço de Registro Civil e a administração fazendária local, aqui está permitindo, de qualquer forma, qualquer mídia eletrônica que for combinada com a AF. E o muito importante é que é até o dia 10 do mês subsequente. Então, o dia 10 do mês subsequente significa que eu vou enviar todas as informações referentes aos atos, aos óbitos de junho, até o dia 10 de julho, tá? E aí, outra mudança que foi feita pelo provimento 358 de 2018, é o artigo 57, parágrafo 1º. Vamos fazer a leitura aqui para a gente acompanhar. Quando exigido por lei ou ato normativo, requerimento escrito para a prática de ato notarial ou de registro, dele constarão obrigatoriamente, sem prejuízo de outras exigências legais, as seguintes informações de todas as partes interessadas. Gente,
Isso aqui, na verdade, está repetindo o que o provimento 61 do CNJ já disse. Por que foi importante, na verdade, foi imprescindível que a Corregedoria aqui de Minas fizesse esse provimento explicando melhor o caput lá do artigo do provimento 61, que falou dessa nossa obrigação em relação aos requerimentos dos atos praticados. Quando entrou em vigor o provimento 61, houve uma dúvida, né, que foi gerada, parece que surgiu aqui em Minas Gerais essa dúvida, em relação a esses requerimentos, e aí começaram a entender que esse dispositivo legal, normativo do CNJ estava obrigando os registradores a terem requerimentos expressos, escritos para todos os atos, inclusive reconhecimento de firma, autenticação, pedido de segunda via, ou seja, nenhum ato vai poder ser pedido no balcão do serviço sem que tenha um requerimento escrito e com todos aqueles dados que o provimento 61 exige. Só, gente, que aqui em Minas ficou muito complicado, por quê? Não, isso foi... Alguns estados também passaram a imaginar que poderia ser assim. Enfim, grande maioria do país entendeu a forma correta, né, como o provimento 61 do CNJ trouxe, mas essas dúvidas pontuais e principalmente essas dúvidas aqui em Minas Gerais, elas geraram conflito em função da forma de cobrança dos emolumentos aqui em Minas Gerais. Essa sim específica, peculiar. Aqui em Minas nós temos que cobrar um ato que chama arquivamento por folha. Então, cada folha que eu vou arquivar junto, que vai comprovar a prática daquele ato, essa folha vai gerar a cobrança de emolumentos. E aí eu vou cobrar tantas vezes o valor que está lá na tabela para arquivamento, tantas vezes quantas forem as folhas que eu estou arquivando. Então, se está dizendo o provimento 61 que todos os atos a partir de agora vão ensejar a cobrança, vão ensejar que se tenha um requerimento escrito, significa que eu tenho que arquivar esse requerimento e, com isso, eu tenho que cobrar o arquivamento. E aí, gente, como que é o impacto disso, principalmente no reconhecimento de firma e na autenticação, foi muito grande, né? Porque mais que dobrou o valor de um reconhecimento de firma de uma autenticação. Tá? E o impacto foi grande, até mesmo nas segundas vias, e tumultuou, e aí dificultou o atendimento, porque os dados que são exigidos pelo provimento 61, eles são muito extensos. Tá? Não é mera qualificação da pessoa de forma a identificar aquela pessoa no meio social. Eu tenho que trazer informações mais específicas sobre o estado da pessoa. Então, eu tenho que trazer filiação, eu tenho que trazer o estado civil. Além do estado civil, eu tenho que afirmar ali no requerimento se a pessoa disse que vive ou não em união estável, não é? Porque não necessariamente o estado civil vai ser a sua atual situação familiar. Pode ser que a pessoa seja divorciada como estado civil, mas vive em união estável há muitos anos, solteira da mesma forma, não é isso? Então, além de saber qual que é o estado civil, eu tenho que saber qual que é a situação familiar, ou seja, se a pessoa vive ou não em união estável. Número de telefone, endereço eletrônico. Então, tudo isso passou a ser importante com o provimento 61. E aí, quando você imagina que esse requerimento mais complexo, ele passa a ser obrigatório para todos os atos, para praticar todos os atos, quando a gente imagina um serviço de registro que atenda aí a 100 pedidos de certidões de segunda via, no balcão para entregar imediatamente e que se faça para esses pedidos, né, um requerimento com todos esses dados 100 vezes durante um dia, vai impossibilitar, vai postergar, vai atrasar o trabalho e, além disso, vai gerar emolumentos além da conta. Para que isso não gerasse essa confusão mais, né, para que isso ficasse corretamente interpretado, nós tivemos aí esse provimento 358, que elucidou de vez a matéria, não é? Então, a interpretação que se dá ao provimento 61 do CNJ na parte atinente aos serviços extrajudiciais é exatamente essa interpretação que o artigo 57, parágrafo 1º do Código de Normas nos trouxe. Ou seja, o provimento 61 não disse que nós temos que fazer um requerimento para cada ato. Ele só disse que, quando os atos exigirem que se tenha um requerimento escrito,
né, esses requerimentos terão essas informações. Ou seja, não é obrigado a ter requerimento para todos os atos. Os atos que